Hoje o assunto é que marcenaria sem projeto não barateia. Não barateia mesmo, tá? Quem é que nunca passou pelo questionamento de dizer que marcenaria aí tem muito caro, não tem jeito, como é que eu vou projetar para quê, né? Se ela é um item super elevado. E eu vou te dizer que tem como, que o projeto resolve e que tem como a gente cuidar deste custo, tem como a gente cuidar deste orçamento. É o que a gente vai falar aí nesse vídeo de hoje. Eu sou Gabriela Grepp, arquiteta, há 20 anos à frente do meu escritório, trabalhando na área de interiores, com especialidade em desenvolver projetos, soluções, criar marcenaria. E é por essa experiência, né, pelo método que eu venho desenvolvendo nesses 20 anos, que eu consigo te afirmar e compartilhar com você as soluções que eu venho compartilhando. Tudo é método, é técnica. Aí hoje eu vou falar para vocês 3 elementos que permitem que a gente cuide do valor, do custo dessa marcenaria. Vamos entender como é que esse valor, como é que se chega nesse valor, né? Como ele é composto, do que é que ele é composto, quais são os pontos que elevam e o que é que a gente pode fazer para que isso não aconteça, né? Que é, na verdade, o cuidar da nossa marcenaria, desse orçamento. Então, são os 3 pontos que são o que é entendendo qual é o serviço, entendendo como, né, se compõe esse custo e aquilo que é o que eleva o custo dessa marcenaria. Então, bora lá. Primeira coisa que a gente vai aprender hoje, que eu preciso compartilhar com vocês. Não se engane, marcenaria é um item de valor agregado. Ponto. Aceita que dói menos, gente. Marcenaria é item de valor agregado, sim. E por quê? Porque é personalizado. Não existe nada que seja personalizado, individualizado, feito sob medida para alguém que seja a preço de produção em série. Isso não existe. Ó, vou dar um exemplo para você do que é isso que eu tô falando. Sabe quando você vai comprar um carro? E aí você compra um carro, chega lá, escolhe o modelo, e esse modelo ele tem os itens de fábrica. Ele vem de uma determinada que a gente chama, né, basiquinho. Ele vem todo basiquinho. E você tem a possibilidade de acrescentar alguns acessórios, alguns itens, né, que não são de fábrica. E aí, quando você faz isso, que são, não sei como é que cada montadora chama, mas são tipo uns kits, uns acessórios, o valor vai elevando, você vai acrescentando, você tá colocando mais itens naquele carro, não é assim que funciona? Então, você tem um valor X, vamos, sei lá, R$1.000, um carro, com mais acessório A, 1.500, com mais acessório B, 2.500. É assim que funciona. Então, marcenaria é assim. Não vou mentir para vocês, tá? Não vou dizer para vocês que é baratinho, porque não é. É item que tem valor agregado e a gente precisa entender, e na verdade a gente precisa compreender por quê e valorizar o porquê. Afinal de contas, é um item que dá muito impacto, que causa extremo impacto nas casas, nos lares das pessoas ou nas áreas comerciais. Então a gente não pode achar que um item que tem uma grande representatividade vai ser a preço de banana, de R$1,99. Esquece isso. Então, já começa tirando isso da tua cabeça, já começa mudando, entendendo e aceitando. Ok? Então, esse é o primeiro passo, primeiro ponto que a gente tem que compreender. Tá? E aí, o segundo passo que a gente precisa compreender, que é como se constrói, do que é feito, do que é constituído o valor de um orçamento de uma marcenaria. Então, como é que eles chegam no valor que nos apresentam quando a gente vai comprar, né?
é uma composição de custos, gente. Tudo na vida é uma composição de custos. E essa composição de custos, ela tem alguns itens que são fixos, iguais para todo mundo, e alguns itens que são variáveis de acordo com cada profissional, cada mão de obra que você está contratando, e tem alguns itens que vão variar de acordo com o projeto. Então, nós temos uma composição de custos que é ampla, mas a gente vai tratar disso de forma mais simplificada para vocês entenderem. Não é complicado, tá? A composição de custos, ela leva em consideração tudo aquilo que a gente utiliza dentro da marcenaria. Então, primeira coisa que eu uso para fazer a marcenaria é o material da marcenaria, concordam? Então, se é MDF, se é lâmina de madeira, se vai ser madeira natural, se vai ser com fórmica, é o primeiro item. Então, o marceneiro vai pegar o projeto, vai pegar a especificação do projeto e vai lá orçar o preço desse material, ok? Depois, no segundo passo dos materiais, nós temos as ferragens. E isso vem em função também do projeto, que são dobradiças, trilhos, roldanas, pistão, vai ter aramados, os puxadores, isso tudo vai entrar na composição do custo. Terceiro item são os detalhes dessa marcenaria, como é o desenho dessa marcenaria, tá? Existem desenhos que são mais trabalhosos de se fazer, então eles requerem, né, uma mão de obra mais trabalhosa, vai levar mais tempo, vai consumir mais material, né? Então, os detalhes também vão interferir nesse momento. O acabamento que você estiver escolher, e aí independe de você especificar, se você tem um projeto ou não, né? O acabamento que você definir, ele também interfere. Então, se você escolher um MDF que já vem laminado, é um valor. Se você escolhe trabalhar com lâmina natural, é outro valor. E já te digo que é mais cara. Se você vai escolher formicar, que a gente chama, né? Que é passar uma melamina em cima do MDF, é mais caro, é outro valor. Se você resolve fazer uma pintura, outro valor. E por aí vai, tá? Cada alteração, cada tipo específico que você acrescenta ou que você especifica no teu projeto, ele vai ter uma interferência nesse valor final, na montagem desse orçamento. Então, a gente tem que ter isso muito claro na nossa cabeça, para poder entender na hora de projetar. E aí, a gente entra... Essas são as partes que são fixas, tá? Porque eu não consigo produzir uma marcenaria sem material, sem puxador e sem ferragens. Então, querendo com projeto ou sem projeto, isso tem que existir. Isso vai existir de qualquer maneira. Pode mudar, mas ele existe, tá? E aí a gente entra num fator que é variável, que é mão de obra. A mão de obra, o valor dessa mão de obra é o custo operacional da pessoa que está produzindo. Então, se é um planejado, é o custo operacional daquela loja, daquela indústria. Se é um marceneiro, né, que tem a própria marcenaria, é outro. Se é uma marcenaria grande, pequena, também vai variar. E por aí vai. E essa mão de obra, ela, muitas das vezes, é onde as pessoas querem fazer a economia. Então, porque, obviamente, que mão de obra qualificada tem um preço mais elevado. Concordam? E, gente, acho que isso é totalmente intuitivo, né? Mão de obra boa, preço mais elevado. E aí, na hora de fazer a contratação e querendo se baratear o valor dessa marcenaria, opta-se, muitas vezes, né, por uma mão de obra mais em conta. E aí eu vou dizer para você, sem freio, tá? Eu vou ser muito franca. Uma franqueza, assim... A franqueza que eu uso no meu dia a dia para trabalhar com os meus funcionários e com meus clientes. É uma economia burra.
É uma economia que não se faz, gente. É trocar 6 por meia dúzia. É ter dor de cabeça e, muitas vezes, pagar dobrado por esse serviço. Por que que eu tô falando isso? Depende muito do que você está contratando. Se você tem, principalmente se você tem um projeto feito, se você contratou um arquiteto para desenvolver um projeto para você, e esse projeto tem vários detalhes, várias especificações que precisam ser seguidas para que esse projeto seja executado igual o que foi mostrado para você, a mão de obra tem que ter qualidade, minimamente de saber ler projeto, de ter a capacidade de entrar em contato com o profissional para tirar dúvida, de trocar ideia com esse profissional, de saber seguir o projeto, mesmo que ele não concorde com o que está no projeto, mesmo que ele não goste do que está no projeto, mas ele tem que seguir. E ele tem que seguir as especificações das espessuras dos projetos, que está no projeto. Não adianta, para ganhar o serviço, eu já vi isso muito acontecer. Para ganhar o serviço, o marceneiro vai lá e altera a espessura da chapa do MDF, e aí o orçamento dele sai mais barato que o do concorrente, ele ganha, porém, ele está usando um material diferente daquilo que a gente solicitou. Então, isso é desleal para mim. Tá? E aí, você tem que ter uma mão de obra que saiba fazer tudo isso. Vou contar um caso aqui sobre mão de obra que me marcou muito, gente. Como vocês sabem, eu desenho marcenaria desde que eu fui fazer estágio, quando eu fiz escola técnica. Foi quando eu aprendi, fui apresentada a esse universo. E esse universo é vasto, a gente pode fazer basicamente tudo que a gente quiser. E eu era estagiária, mas graças a Deus eu tive a oportunidade de estagiar num escritório em que a proprietária, ela deixava a gente participar das reuniões de apresentação, das reuniões de briefing, das reuniões de apresentação do projeto, né, da proposta, de visitar a obra, de visitar a montagem. Então, eu pude aprender não só no escritório, mas eu aprendi também na prática. Eu vi na prática aquilo que eu estava produzindo. Isso, para mim, foi valiosíssimo, valiosíssimo mesmo. E uma dessas situações que eu vivi me marcou, assim, profundamente. Por quê? O escritório estava desenvolvendo, e aí estava sob a minha responsabilidade, né? Cada profissional dentro do escritório tinha um cliente que era de sua responsabilidade. E nesse caso, o meu, que eu desenhei a marcenaria do apartamento inteiro, imagina um apartamento inteiro, um apartamento por andar, o apartamento era grande, né? Um por andar, de frente para a praia, e a gente desenhou um mega, hiper, super closet, lindo, assim, ações de consumo. E especificamos um detalhe, na época a gente usava muito porta, ela queria porta com vidro, então a gente fez um detalhe de portas em vidro, incolor e tal, tinha uma moldura, várias coisas. E na hora de fazer o orçamento, a gente indicava sempre uma mão de obra que a gente confiava, e o cliente pode orçar com quem ele quiser. Então a gente indicou o marceneiro que a gente tinha acostumado a trabalhar, mas o proprietário tinha um marceneiro indicado por alguém da família, alguma coisa assim. E, no fim das contas, a diferença tinha sido muito grande. A proprietária do escritório, que era decoradora, ela, de cara, ela ficou preocupada quando ela viu a diferença no valor. E alertou ele, falou assim, você tem certeza da qualidade da mão de obra? Sabe se ele vai desenvolver isso de acordo, vai ficar bem feito? Sua marcenaria tem muito detalhe, ela é grande, um erro vai ser um prejuízo gigantesco. Será que, né, ele tem condição de arcar com isso? Ou até mesmo você, né? Aí ele não tem, garantiu e contratou o marceneiro dele. Ok. Foi fazendo, produzindo, chegou o dia da montagem, ele nos chamou na obra porque tinha dado um erro. Ele falou assim, tem algo errado aqui que não tá bom. Chamou a gente pra gente ir lá. Gente, eu tive vontade de chorar por ele. O acabamento ao redor das molduras dessas portas com vidro foi tão mal feito,
Mas foi tão mal feito, foi tão matado, tipo, o acabamento foi tão grosseiro, que o closet dele ficou horrível. Horrível. A estrutura passava, né? Tudo bem, mas as portas, e pensa num closet gigantesco, que o que ele mais tinha era porta. Ficou muito feio. E aí ele perguntou qual seria a solução. A solução era refazer. Só que você não vai refazer com a pessoa que errou, né? Que ela já demonstrou que ela não sabe fazer aquilo dali. E aí, qual foi a solução? Contratar o marceneiro que a gente indicou para consertar o que o marceneiro dele fez. Nem preciso dizer para vocês que ele pagou 2 vezes o valor da marcenaria que ele contratou inicialmente. Por quê? Reformar a marcenaria é mais trabalhoso e mais caro do que fazer uma nova. Mas ele teve que fazer, porque ficou muito feio. Muito feio, gente. Muito. Muito feio. Eu tive vontade de chorar, fiquei com dó. Então, isso foi uma economia burra. E eu nunca mais esqueci isso. E eu uso isso de exemplo porque a gente entende do investimento, mas a gente tem que entender, a gente tem que demonstrar para o nosso cliente que uma escolha mal feita pode acarretar nele ter que ou amargar um produto mal feito na casa dele, que ele vai ter que olhar para aquilo todo dia, ou ele vai ter que contratar para refazer. E contratar para refazer, a economia que ele fez, né, na troca se perde. E ele vai ter que fazer 2 vezes. Então, ele vai pagar 2 vezes o valor da marcenaria. Isso é uma economia burra. E por isso a gente precisa ter muito cuidado na hora de fazer uma contratação, tá? E a mão de obra, por isso que ela é mais elevada. Então, o valor na hora de entrar na composição do custo do orçamento, ela tem que ser computada. A pessoa que tem a expertise, a experiência para resolver o que for, ela tem que ser bem remunerada. Não adianta. E aí, depois do item, depois de somar todos os itens que formam, né, o cara tem que botar o lucro dele. E ninguém trabalha de graça. Então, a composição, né, de um orçamento de uma marcenaria, ela é feita através desses itens. Materiais, acessórios, que são ferragens, né, puxadores, os detalhes, o nível de detalhamento, de detalhes, a qualidade da mão de obra e o lucro daquela empresa que está fazendo o serviço para você. Então, a gente tem que entender isso. Então, já vimos o primeiro passo, que é entender que é um valor agregado. Então, você não vai pagar preço de banana, ok? Segundo, entender como é que isso é construído, qual é a forma que esse orçamento é feito. Então, é uma composição de custos que gera esse orçamento, que nos é apresentado. E o terceiro passo é como eu posso, dentro disso tudo, fazer um projeto que não eleve o orçamento da marcenaria. Quais são os itens do projeto que elevam esse custo? Então, eu tenho que ter o conhecimento de quais são os itens que fazem esse projeto elevar, para que eu possa não usá-los, ou pelo menos diminuir. Então, eu já disse alguns aqui, né? Então, o item 2 e o item 3. O item 3, ele pega muito do item 2, ele se baseia bastante, né, na composição de custo ali do item 2. Por quê? Porque existem materiais que são mais caros do que outros. Como eu falei já, MDF, laminado, lâmina de madeira, fórmica e pinturas são materiais diferentes. Cada um tem um preço. E eu, ao especificar um ou outro, eu elevo ou diminuo o orçamento do projeto. Então, a escolha do material é um ponto em que eu, enquanto arquiteta, e na hora de desenvolver o projeto, eu, enquanto arquiteta, posso ajudar a deixar um preço mais básico, vamos dizer assim, tá? Segundo ponto, são a questão de número de gaveta. Não se engane. Quanto mais gaveta você puser no seu armário, mais caro ele vai ficar. É muito comum, né? Os clientes chegam para mim e falam bem assim, eu gosto só de gaveta, pode botar só gaveta aí. Não quero prateleira. E eu tento mesclar. Não só porque é prático, a gente precisa de prateleira, assim como precisa de gaveta, mas também por uma questão orçamentária.
Quanto mais gaveta eu tiver, mais caro vai ser o meu orçamento. Por quê? Porque a gaveta, ela é construída com MDF, então eu gasto mais MDF. Então tem que comprar mais MDF. E as gavetas, cada gaveta tem um conjunto de de corrediça, que é o que faz a gaveta deslizar. Então, para cada espaço dentro do armário, que poderia ser uma prateleira, eu tenho uma prateleira, aí eu tenho a corrediça e eu tenho mais MDF. Então, eu estou aumentando o volume de material, consequentemente, eu estou aumentando o orçamento. Então, isso a gente tem que entender como é que se produz. As gavetas são um item ferragens. Portas de correr precisam de trilho. Trilho é uma ferragem que é mais cara do que uma dobradiça, que é o que a gente usa para abrir a porta de abrir, essa porta normal. Então, quanto mais portas de correr, mais elevado, porque a ferragem da porta de correr é mais cara do que a da porta de abrir. Isso daí é totalmente intuitivo, né, gente? Então, a gente tem que ter cuidado na hora de especificar. Ah, eu tenho uma dobradiça? Eu tenho dobradiças que são básicas, que é aquela de abrir basiquinha, que é a normal que a gente conhece. Só que existem no mercado algumas dobradiças que são mais, vamos dizer assim, mais específicas. Tem umas que abrem 180 graus, então ela tem um ângulo maior de abertura. Tem outras que fazem uma ferragem com uma dobradiça que emenda a porta do canto e se abre duas portas juntas. Tem aquelas portas camarão, que é aquela que recolhe toda para a parede, é uma ferragem específica. Tem aquelas portas de correr, que é de roldana exposta por fora, é outra ferragem específica. Cada uma dessas ferragens que eu listei agora, elas têm um valor agregado. E quanto mais eu uso e quanto mais eu especifico, mais eu elevo o orçamento da minha marcenaria. Então, cabe a mim, enquanto que estou projetando, ter atenção a esses itens. Então, esses itens, eles fazem a minha marcenaria elevar, não se engana. Outra coisa, ripado, que a gente ama, eu amo, mas a gente sabe que ele eleva. Por que ele eleva? Ele é mais trabalhoso e ele gasta mais material. Então, eu tenho mais material, mais trabalho, mais tempo de produção, precisa de uma mão de obra boa para fazer, porque ripado, se não fizer com um profissional de mão boa, fica medonho, e aí assim, estraga tudo. Então, eleva. Fazer, como é que eu falo? Cavar, na verdade, fazer uma cava, recorte vazado. Nossa, fugiu o nome da palavra. Elemento vazado, fazer recorte vazado, que é vazar a porta, fazer um detalhe, deixar olhando de um lado para o outro, também. Porque não é todo mundo que faz, não é toda máquina que faz. Então, seu marceneiro tem que ter o maquinário para fazer isso. Se ele tem o maquinário para fazer isso, ele já tem uma qualidade de mão de obra mais elevada, e isso dá trabalho, tem que ser muito bem feito, senão também fica matado. Então, isso eleva. Então, a gente tem que ter cuidados no que a gente está propondo, porque isso vai também influenciar, interferir direto no orçamento final. Porque o marceneiro, ele pega aquela composição de custos dele, ele faz baseado no projeto que a gente manda para ele. Então, se eu mando um projeto básico, o orçamento vai ser básico. Se eu mando mega, hiper elaborado, com materiais super diferenciados, o orçamento também vai ser super diferenciado. Gente, é proporcional. Então, não se esqueça, estamos lidando com um serviço, com um produto que tem um valor agregado, ele tem um ticket alto, não é um ticket baixo, tá? Ticket baixo é de uma marcenaria que não é marcenaria personalizada e que é lugar comum, que é uma produção em série, que não tem uma qualidade, que vai se acabar com pouco tempo. Então, por isso ela tem um valor baixo, porque se estragar com pouco tempo de vida, ninguém vai importar. Diferente de uma marcenaria personalizada, que se você paga um valor, né, mais elevado e a gente espera que ela tenha uma vida útil maior. E é proporcional, é proporcional isso, tá? Então, é dessa forma mesmo que tem que acontecer. Se não acontecer, é porque a tua mão de obra não está lá cuidando de acordo, não está fazendo de acordo como deveria. Já digo logo, sinto muito, eu aqui não estou para amenizar, eu vou falar as verdades mesmo.
Então, presta atenção, porque é assim que a gente entende, é assim que a gente conhece, avalia e classifica, e a gente pode chegar e dizer, não, tá bom, tá? É detalhismo, é critério, sou muito criteriosa, sou muito enjoada. Eu tenho uns clientes que falam que eu sou enjoada. Mas eu estou cuidando de um item de ticket alto. A gente tem que ser cuidadoso. Não posso descuidar de forma alguma, tá? E é por isso que a gente tem que entender desses 3 elementos. Porque o cuidado não é só de olhar e apontar se a mão de obra fez certo ou não. É eu ter o cuidado de planejar, explicar o que vai acontecer, planejar e colocar dentro desse orçamento. E não fazer algo que estoure o orçamento previsto. Então, conhecer e estudar esses elementos, eles são necessários para isso. E esses 3 elementos, eles me permitem projetar de forma a vencer esse obstáculo que é o ticket alto. Então, agora eu vou mostrar para vocês como é que eu resolvo. Como que eu resolvo dentro do escritório, na hora que eu estou desenvolvendo a marcenaria, para os meus clientes, seja qualquer que seja. Existem algumas ações que eu faço, alguns cuidados. Eu tenho um checklist. Então, eu faço esse checklist e eu sigo ele e é assim que a gente vai funcionando. Primeiro de tudo, eu já digo para o cliente que marcenaria é um valor de ticket alto, tá? É um ticket alto, sim. Não adianta ele querer vir pagar baratinho, porque não vai ter, ok? Então, a gente tem ticket alto. Segundo, atenção à mão de obra. Não descuidem da mão de obra. Lembra o exemplo que eu acabei de dar? Que o cliente lá do escritório que pagou 2 vezes o valor da marcenaria dele porque ele quis baratear na mão de obra? Então, ele pagou um preço bem caro, tá? Então, não economiza na mão de obra, porque vai te custar muito caro. Mas vai te custar caríssimo, não vai custar caro não, tá bom? Não se esqueça, não deixe de projetar a sua marcenaria, porque o projeto é o item que vai baratear a tua marcenaria. Parece contraintuitivo, né? Dizer isso, porque parece que quando a gente contrata um projeto, ele vai sair mais caro. Não, ele não vai sair mais caro. Ele vai sair melhor. Ele vai sair melhor e ele vai sair mais em conta. Então, é uma conta do que vale a pena, do que você valoriza, daquilo que é o que você realmente está querendo. Então, se alguém chega para você e pede um projeto de marcenaria, é porque ela prioriza isso, ela sente valor nisso. E é esse projeto que vai baratear o sonho dela. Baratear não, porque não é barato, já falei isso aqui, né? Mas ele vai viabilizar. Melhor falar assim. Ele vai viabilizar. Por que vai viabilizar? Porque vai construir tudo que ela quer com o mesmo orçamento. Eu não vou nem onerar, nem baratear. Porém, a qualidade, o que vai ser entregue, a solução, o que ela vai receber é infinitamente valor. Nessa hora, o valor do projeto de marcenaria fica quase zero. Tipo, tem clientes que falaram assim, pagaria 3 vezes o valor que você me cobrou por conta do que eu recebi, de como ficou a minha casa. É isso que a gente está oferecendo. E como é que eu consigo isso? Atenção a alguns itens que até já listei, que você talvez não tenha percebido a importância deles, tá? Primeiro, eu faço um equilíbrio na hora de desenhar entre os itens que eu vou colocar nesse orçamento. Eu já sei mais ou menos qual é o perfil do cliente, quanto ele quer gastar, qual é o valor que ele vai fazer, o que ele tem que guardar, qual é a quantidade, qual é o volume de marcenaria que ele vai precisar. E diante do volume de marcenaria que ele precisa, eu faço a opção de fazer a especificação de um material com um ticket maior ou menor, e opto também em dividir, né? Eu equilibro, eu equaciono ali a divisão entre gavetas, prateleiras, portas de correr. Então, isso sou eu que faço. Então, se eu quero fazer uns detalhes com ripado, se eu quero fazer um detalhe de um painel maior, se eu quero aumentar um pouco a quantidade de marcenaria,
tenha certeza que eu não vou usar porta de correr, que eu não vou usar muitas gavetas, que eu não vou utilizar dobradiças especiais. Eu vou dar uma atenção nisso para poder eu ter o detalhe, a liberdade de fazer um detalhe mais elaborado que vai valorizar aquele projeto. Então, isso é equilíbrio, tá? A gente perde de um lado para ganhar do outro. Então, primeiro ponto aqui no nosso checklist é isso, entender o budget, que é o orçamento, o que a gente pode, entender qual é o volume, a quantidade de marcenaria que a gente vai utilizar, e aí a gente parte para entender qual é o material que a gente vai especificar. E aí, isso leva a gente a aumentar ou não os detalhes. Por exemplo, se eu tenho uma quantidade muito grande de armários que eu vou colocar num apartamento, e eu sei que eu não tenho liberdade total, tipo, eu não posso gastar o que eu quiser, eu vou escolher um MDF que seja padrão. Por exemplo, o que é padrão? Branco, um amadeirado mais básico, esses que estão sempre em linha, né? Preto, branco, um bege, às vezes até um cinza, eles são MDF padrão. Eles têm um preço médio, que não varia muito entre eles. Mas existem aqueles que são lançamentos, né? Que a gente chama de MDF especial, é um padrão especial. Esse padrão tem pouca saída. Então, eles têm um custo, além de um custo elevado, não é todo cliente que usa. E aí, o marceneiro, ele vai comprar uma chapa desse MDF especial só para o meu projeto. Isso vai elevar o custo. Ao passo que o branco, mesmo que ele compra já em grande quantidade, porque branco ele sempre usa. Então, se eu uso também o branco, eu sei que eu vou ter um valor equilibrado, um bege, um amadeirado. Eu utilizar dessa forma inteligente, eu especifico pensando desse jeito. Eu dou uma segurada nos MDFs especiais, faço um painel ou dois, para evitar o desperdício. E se eu tiver que utilizar bastante branco mesmo, eu vou caprichar num detalhe do painel, vou fazer um ripado, vou fazer uma forma diferente, vou colocar ele com alturas diferentes para... Aí eu vou jogar minha criatividade. Aí é o meu desenho, que aí já é outra função. E aí eu capricho no desenho, entendeu? E aí eu consigo dar essa mesclada e a gente consegue equilibrar bastante o orçamento com isso, tá? Outra coisa falando de MDF que eu tenho utilizado muito aqui no escritório, que eu conversei com o marceneiro, meu marceneiro, Marquinho, e ele falou que isso ajuda muito, né? É utilizar o mesmo padrão num apartamento inteiro. Não ter muitas variações de MDF. Por exemplo, fazer a cozinha numa cor de MDF, o quarto do casal em um, banheiro no outro, sala no outro, o outro quarto no outro. Se cada ambiente for num MDF diferente, a gente tem que comprar chapas de vários MDFs, concordam? E aí eu não tenho uma otimização dessas chapas. E eu vou ter um desperdício, porque a chapa do quarto do filho não vai servir na cozinha, da cozinha não serve na sala, não serve no outro banheiro. Ao passo que se eu identifico um padrão, né, tento usar o máximo dele, eu compro uma quantidade maior, facilita na negociação para o marceneiro, e eu tenho um aproveitamento de chapa maior, e isso com certeza reflete no orçamento. Então, padroniza. Então, eu tenho utilizado muito isso, porque eu vi que tem que ser surtido efeito na hora do orçamento final para os meus clientes. Além de, isso daí também é uma ótima técnica para quem vai produzir marcenaria para um apartamento que é compacto. Por quê? Quanto mais você muda de padrão, mais o seu olho fica sem saber para onde que ele olha. E em apartamentos compactos, isso não é inteligente de se fazer. Porque o apartamento compacto, quanto mais uniformidade você trouxer, maior ele vai parecer que ele é maior, entendeu? Muito mais ele vai parecer que é maior. Então, isso é uma questão de técnica, de conforto visual e de harmonia dentro do espaço. Então, eu estou aliando duas coisas, estética e orçamento. Então, sugiro que você use... Não precisa fazer tudo uma única cor, tá, gente? Eu sempre elejo 2, no máximo 3,
e eu consigo fazer um orçamento bem mais enxuto para os meus clientes, apenas com essa especificação. Então, isso é também um ponto que eu, no projeto, posso, né, auxiliar e colaborar, ficar atenta, né, para poder fazer um orçamento, ajudar na composição do custo. Outra coisa são os detalhes que eu já falei, né? Então, se você fizer detalhes em todos os ambientes, em todas as marcenarias, vai fazer um custo elevado. Só que a gente tem como trabalhar essa estética sem fazer detalhe de ripado, de bit. Se bem que bit não é muito detalhe, não. Bit é até necessário por conta da emenda das chapas. Mas, por exemplo, a gente tem como trabalhar o montante, que é a parte estrutural, e fazer dele um detalhe. Então, eu não preciso criar novos detalhes com mais marcenaria, mais construção. Eu tenho formas de desenhar, de fazer um design sem precisar desses detalhes. E isso também ajuda no orçamento da minha marcenaria. Outro ponto que eu também tenho, não usar laca. Laca é um fator, assim, que encarece, assim, enormemente o orçamento, porque é um serviço de acabamento super específico, super especializado e é caro. Então, evita. Se não temos orçamento, não coloca laca, tá bom? Evita de usar isso e você vai conseguir reduzir bastante. Outra coisa que você pode colocar, puxadores. Hoje a gente tem uma infinita, né, linha de puxadores dentro do segmento da marcenaria. Os mais comuns são aqueles de perfil, né, de alumínio. Por que eles são mais baratos e todo mundo usa, assim, demais da conta? Eu até tenho um pouco de ranço deles, tá? Confesso. Por quê? Porque eles são vendidos a metro. Então, 2, 3 metros, tem uns que tem 6 metros. Então, o rendimento, o aproveitamento deles é enorme. E eles têm um valor ótimo, tá? E aí, os puxadores tradicionais, que é aqueles que a gente compra por peça, aí eles já encarecem. Então, quanto mais puxador específico de design, de peça a peça que você colocar, você vai encarecer a tua marcenaria. Quanto mais você puder fazer puxadores que sejam construídos na marcenaria, no próprio MDF, barateia, porque você não tem um acréscimo de um outro material. E aí você consegue utilizar. E a gente não precisa ficar preocupado em achar que eu falei que eu tenho ranço desse de alumínio, porque todo mundo taca ele em tudo quanto é lugar. E fica tudo com cara de cozinha. Então, o quarto fica com cara da cozinha, a sala fica com cara de cozinha, porque você coloca aqueles puxadores de um jeito, de outro, pega aquele puxador de alumínio natural e coloca ele em cima de tudo quanto é gaveta, de tudo quanto é porta, e aí fica com cara de cozinha. Eu tenho ranço, sim, pronto, assumo, mas eu uso, tá? Eu uso, só que eu uso de maneira diferenciada. Eu sei que eles existem em acabamentos diferentes, em cores diferentes, em formatos diferentes. Só que se você não faz projeto, o que te oferecem é um único. Se você faz o projeto, você pode oferecer qualquer uma das variedades. E eles não variam de valor de um modelo para outro. A diferença é mínima. Então, no orçamento final, não faz diferença. Mas, na estética do seu projeto, faz. Então, por que não usar? Por isso que eu tenho ranço. Porque, assim, a preguiça de pensar que pode colocar um ou outro, gente, leva a colocar o mesmo puxador em tudo quanto é lugar. Então, assim, projeto de marcenaria é para fazer aquilo que todo mundo faz de forma diferente. E que dá certo. Então, vocês estão vendo que eu estou trazendo vários pontos que eu, na hora de projetar, posso cuidar e que vão cuidar do orçamento, e não só do orçamento, mas da estética, e fazer algo diferenciado, usando o mesmo material, a mesma quantidade de material que sem projeto você usaria. Então, olha como é importante você fazer um projeto de marcenaria. É muito importante. Um cuidado que as pessoas não têm noção, né? Não alcança esse ganho. E outra, o seu desenho. O seu desenho é o que mais resolve o orçamento. Por quê? Eu posso fazer uma marcenaria branca, sem puxador, com puxador da própria porta, puxador de alumínio, mas se eu fizer um desenho que seja interessante, dinâmico,
que seja inusitado, que seja diferenciado, eu faço aquela marcenaria enriquecer, assim, infinitamente. Então, você pode estar perguntando, Gabriela, você não faz marcenaria basiquinha? Eu falei assim, faço. Eu tenho muitos clientes que chegam para mim e pedem que não querem gastar, que querem fazer uma coisa muito básica e quer um armarinho sem invenção de moda. E tem uns também que não tem nem como inventar moda, porque a gente não tem espaço, né? É aquele pedaço de bancada, acabou. Ou aquele espaço de parede e não tem mais para onde correr. Só que até o armário branco eu faço um montante diferente, eu faço um diferencial na altura do montante, com a altura da porta, eu faço um recuado, eu faço uma coisa. E isso muda o jogo, isso muda o impacto. E aí sim, o meu desenho, eu faço a marcenaria crescer no sentido de qualidade. Por quê? Quando você não tem um desenho de marcenaria, você precisa de materiais caros para que ela seja bonita. Então, por que se usa muita... quem não tem projeto, ou lojas, ou até marcenarias mesmo, que não tem profissionais desenhando, ou que fazem, né, pro resultado final, por que eles especificam muita laca? Gente, porque se você fizer qualquer móvel de TV, colocar uma base de madeira em um painel de laca branca brilhante, vai ficar bonito. Mas vai ficar caro também. Agora, fazer o mesmo móvel, né, de marcenaria de TV, no MDF branco básico, mais básico do mundo, sem fazer ficar bonito, só com projeto. Só com projeto. Então, o desenho da marcenaria, ele compensa você não precisar usar material caro. A gente usa material mais caro quando você quer fazer uma marcenaria de luxo. Aí nós estamos falando de luxo, a gente não tem problema de orçamento. Aí é outra história. Não é isso que a gente está tratando aqui. Tá? Então, marcenaria, se você quer que ela tenha um valor elevado, uma percepção elevada, um valor agregado, sem precisar gastar muito, invista no desenho dessa marcenaria. Porque é o design dela, é o desenho do projeto de marcenaria que o arquiteto faz, que vai fazer essa marcenaria ser elevada, ter um valor agregado ou não. Se você não tiver um projeto, você sempre vai ter que recorrer a produtos, né, materiais de valor agregado maior e vão levar o preço da sua marcenaria para o alto, para o teto máximo que você puder usar. Então, isso é contraintuitivo, tá? Eu sei que é contraintuitivo, mas é assim que funciona. Então, aqui o que eu queria dizer, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, por que eu vou mostrar aqui com números para ficar mais claro. Eu fiz uma seleção aqui, uma pesquisa de mercado, de mais ou menos os valores de tudo isso que eu estou falando. Então, vamos supor, o MDF, o básico, a chapa, que tem 2,75 por 1,85, ela custa, o MDF branco basiquinho, R$200 em média, mas a gente tem padrão que chega a 480. É mais do que dobrar o preço, né? Então, você dobra uma vez e meia quase. Então, entendeu que você desenhar, fazer toda a volumetria da tua casa no branco, por que sai mais barato? Porque a chapa é mais barata, tá? Gente, isso é valor médio, tá? Não é 100% seguro, não. Isso é só uma amostragem. O perfil de alumínio que eu tô falando para vocês, custo da peça de 3 metros, né? Em média, R$50. Seja branco, seja alumínio natural. Aí me diz, é o mesmo preço, eu vou usar sempre o valor natural? Claro que não. A Gabriela Grepp, não. A marcenaria ou o planejado pode até ser que sim, mas eu não. É o mesmo valor. Então, isso aí eu vou comparar com o preço de um puxador. Um puxador bonito. Não vem com aqueles puxador ruim, que encarde, que tem a marisia corrói, que oxida e que esfarela e que quebra com 3 meses de uso, não. Estamos falando de produto bom. Você vai pagar por peça de R$30 até 250 cada um. Aí faz a conta. Numa porta, numa cozinha que você tem minimamente 15 puxadores, você pagar R$100. Ou você pagar R$50, que vai dar para você fazer 5 peças. Ou seja, você vai pagar R$150, tanto de perfil de alumínio que você vai gastar para fazer toda a cozinha, você compra 5 puxadores.
é saber compensar, concorda, gente? Então, a gente tem que saber quando utilizar. E muitas vezes um puxador de design com um detalhe mais diferenciado, ele pode ser o diferencial da sua marcenaria branquinha. Aí a dica, tô te dando até uma dica agora. Faz uma marcenaria super branquinha, bem basiquinha, com um montante mais grossinho, bota um puxador bonito. Ficou lindo. Então a gente resolve, mas você entende que a gente tem que saber desses valores para poder entender e enxugar como é que isso faz. Com relação às corrediças, eu vou dar um exemplo. A corrediça, existem vários tipos. Existe aquela corrediça que fica na lateral da gaveta, telescópica, que é aquela que permite a gaveta sair toda de dentro do armário. Tem umas embutidas que elas ficam por baixo, então quando você puxa, você não vê ela. Só que ser especial de não enxergar, ela tem um preço especial também. Então, a corrediça padrão, telescópica, ela é em média, sei lá, 20, 40 reais. A outra é 80, 60, 80 reais. E aí vai contando por 10 gavetas. Então, 10 gavetas a 40 reais, 4 mil reais. A 80, 8 mil reais, já foi o dobro. Então, a gente tem que entender, fazer essa economia, fazer esse equilíbrio, e isso é nosso. Por quê? O consumidor final, ele não entende dessa parte técnica. A responsabilidade é de quem está projetando e de quem está construindo, executando. Porque a gente sabe dessa realidade. Quem está comprando não tem obrigação de saber disso. A obrigação é nossa. Para isso que a gente é contratada. É para pensar pelas pessoas. Por aquelas pessoas que não têm a técnica. Eu tenho conhecimento técnico, eu vou pensar por ela. Ok? Então, isso é uma média de valores. Então, você vê como é que oscila que uma escolha ou outra pode encarecer ou não a sua marcenaria. E a conclusão que nós chegamos disso tudo, gente? A conclusão que nós chegamos disso tudo é que o projeto de marcenaria é um veículo para fazer a sua marcenaria não ser cara. Então, na verdade, ao invés de você imaginar que o projeto vai encarecer, é o contrário. O projeto de marcenaria, ele pode baratear o valor da sua marcenaria. Então, é muito mais inteligente e é muito mais eficiente e é um investimento você em contratar um projeto de marcenaria e não delegar isso. Por quê? Porque o projeto, o arquiteto que projeta, o design de interiores que projeta com este raciocínio, com este entendimento, com este conhecimento, ele vai garantir uma marcenaria de qualidade a preço acessível. Então, o projeto de marcenaria, ele viabiliza a sua marcenaria e não o contrário. Então, gente, eu tinha que passar todos esses passos com você para que vocês entendessem qual é a base, qual é a estrutura de se entender do valor por trás de uma marcenaria, né? Tem toda uma técnica, tem todo um raciocínio, tem todo um segmento, né, de itens que a gente tem que cumprir, fazer e que são desenvolvidos para nos atender melhor, e a gente vai buscando cada vez mais desenvolver métodos e formas de conseguir viabilizar isso. Por quê? O projeto de marcenaria não é um item de supérfluo. Ele não é descartável, ele não é um item que você coloca para o final da tua lista. Ele tem que ser o da primeira lista, porque ele viabiliza todo o teu projeto. Ele viabiliza todo o seu investimento, todo o seu planejamento. Então, vamos mudar esta mentalidade. Com isso, eu não querendo dizer que marcenaria é um item de ticket baixo. Não, é um item de ticket elevado, como eu falei no início desse conteúdo. Ele é elevadíssimo. Por isso, a gente precisa cuidar dele. E por isso, o projeto de marcenaria é tão importante, porque ele consegue equilibrar, viabilizar e, além de tudo, encantar quem vai consumir esse projeto. Então, gente, o que eu queria falar com vocês hoje era isso. Esse é o conteúdo. É exatamente o que eu falo para vocês aqui, é exatamente o que eu uso, é o meu método, é a forma que eu desenvolvo os projetos do meu escritório,
para qualquer pessoa que entre no meu escritório.